Nos últimos 14 anos vivendo aqui no Canadá, tivemos que aprender muito sobre produtividade e gerenciamento de tempo. Afinal, tínhamos que nos dedicar bastante para nos estabelecer aqui nas terras geladas. E desde então, existem 10 coisas que ainda usamos aqui no nosso dia a dia. Usamos todas essas ferramentas para ajudar o nosso gerenciamento de tempo e sermos mais eficientes. Vamos falar sobre essas dicas no vídeo de hoje. A dica número um é que nós somos os donos absolutos de todo o nosso tempo. Agora, essa é uma grande responsabilidade, né? Quando nós percebemos isso pela primeira vez, isso mudou a nossa vida da água para o vinho. A gente costumava pensar que não tínhamos tempo para fazer tudo o que a gente queria. Um dos nossos amigos uma vez comentou numa rodinha de bate-papo sobre carreira, trabalho: o tempo vai passar, você fazendo por onde ou não. Isso é algo muito impactante e que, obviamente, nos dá uma força interna gigante quando percebemos que o nosso tempo está inteiramente sob o nosso controle. Tipo, agora eu estou aqui filmando este vídeo porque simplesmente eu quero, mas eu poderia passar horas e horas assistindo Netflix ao invés de estar aqui produzindo. Eu não poderia dizer: "Ah, eu não tenho tempo para malhar hoje". Ao invés disso, eu escolhi por vontade própria não reservar tempo para ir à academia, entendeu? E assim, quando se trata de gerenciamento de tempo, o primeiro passo é sempre reconhecer que estamos sempre no controle do nosso próprio tempo. Sim, eu sei, você pode ter até um chefe também, podem ter até pessoas mandando você fazer isso ou aquilo, mas fundamentalmente você está no controle do seu tempo e pode escolher o que quiser fazer com ele. Se você não tem tempo para fazer algo, esse algo simplesmente não é uma prioridade. O que é bom, mas não finja que o motivo pelo qual você não está fazendo isso é porque você simplesmente não tem tempo. O segundo ponto é o poder de dizer sim e não. Quando nós somos mais jovens e não temos muitas coisas ocupando a nossa agenda, fica muito mais simples dizer sim para a maioria das coisas que chegam para nós. Mas assim que chegamos ao ponto da nossa vida em que começamos a ter mais responsabilidades do que tempo disponível, precisamos começar a saber falar não. Então, se eu recebo um e-mail de alguém dizendo: "Ei, você pode fazer isso assim, assim, assim", eu posso operar de duas maneiras: dizer sim para tudo e acabar me complicando por não ter tempo de fazer bem as coisas, ou saber filtrar e só dizer sim para aquilo que é realmente importante e que eu vou poder fazer e fazer bem. Não adianta estar com a agenda cheia e quando um pedido chegar até você, você simplesmente dizer sim e depois se arrepender. Então, é necessário aprender a dizer não. E aceitar que dizer não às coisas é um princípio muito importante no gerenciamento de tempo. A terceira dica é muito simples. Eu aprendi no meu segundo trabalho aqui no Canadá. Eu trabalhava com um investidor na área de imóveis e toda manhã ele perguntava para a gente quais eram as 3 atividades mais importantes do nosso dia. A ideia é que a cada dia a gente decidisse o que seria o foco do nosso dia. Essas eram as coisas mais importantes que precisávamos fazer naquele dia. Então, se eu cumprisse os 3 itens da minha agenda, eu teria alcançado os objetivos do meu dia. E assim por diante. Dia após dia, a gente definia o nosso foco diário. E no final do dia, a gente tinha aquela sensação muito gostosa de dever cumprido. Quando eu não tenho um dia focado, eu meio que acabo me afogando na minha lista de tarefas, que é bem grande. E não tenho uma imagem clara na minha cabeça do tipo: "Ah, sim, eu preciso fazer isso, isso, isso e aquilo". E isso é muito difícil para você conseguir colocar aquilo que é prioridade na sua lista. Já nos dias em que eu sei no que realmente eu tenho que focar, eu tenho no máximo 3 coisas que eu preciso realmente me concentrar. E isso realmente ajuda no meu gerenciamento de tempo. A dica número 4 para gerenciamento de tempo é usar uma lista de tarefas. Aqui em casa usamos um aplicativo muito simples para ajudar a organizar as nossas atividades. É o Google Keep Notes. Nele é possível criar listas com um checklist e assim que terminamos uma atividade é só marcar aquela atividade como completa. Usamos o Keep Notes aqui no nosso canal para a lista de supermercados até quando vamos acampar e dá uma sensação muito gostosa no nosso cérebro quando marcamos uma atividade como completa. Existe um princípio geral de produtividade que diz que o nosso cérebro ele serve para ter ideias e não para armazená-las.
E grande parte do motivo pelo qual deixamos as coisas escaparem quando se trata de administrar o nosso tempo e gerenciar a nossa produtividade é porque nós não escrevemos isso em algum lugar. O princípio número 5 para gerenciarmos o nosso tempo é o conceito de bloqueio de tempo. Aparentemente, isso é algo que o Elon Musk faz isso o tempo todo. E basicamente, a ideia é que sempre que precisamos fazer alguma coisa que é realmente importante, bloqueamos um tempo no nosso calendário. Então, eu não gosto de fazer isso para absolutamente tudo, porque acho um desperdício de tempo. Se eu gasto mais tempo gerenciando meu calendário, menos tempo eu vou ter para realmente trabalhar nas tarefas que precisam ser terminadas naquele dia. As únicas coisas que eu sempre programo na minha agenda no início do dia são as 3 coisas naquilo que eu preciso focar. Por exemplo, se eu sei que eu preciso entregar um relatório em alguns dias, então eu já bloqueio um tempo no meu calendário para me dedicar a isso. E isso é muito importante, porque significa que aquela coisa que eu decidi, que é muito, muito importante, sempre será feita porque está sempre dentro do meu cronograma. E então, se eu precisar de modificar o meu calendário, é porque algo ainda mais importante apareceu. Senão, eu mantenho a minha programação inicial. E essa ideia de combinar o foco diário com o bloqueio de tempo no calendário é incrivelmente útil. Você pode até pensar assim: ah, Wagner, somente 3 coisas. Mas agora imagine que você, no próximo ano, daqui a 2, 3, 5 anos, você se concentrasse em 3 coisas importantes no seu projeto. Imagina o quanto que isso vai crescer, o quanto que você vai evoluir no final desse período. O princípio número 6 está relacionado com a lei de Parkinson, que diz que o trabalho ele se expande para preencher o tempo que nós dedicamos a ele. Então, por exemplo, se eu me programar para fazer um vídeo para o YouTube em um dia, eu vou gastar todo aquele dia para fazer o filme. Agora, se eu agendar apenas 2 horas para filmar, eu tenho certeza que eu vou conseguir completar aquela filmagem em 2 horas e vou conseguir ocupar o restante do meu dia com outras tarefas que também são importantes. Portanto, o conselho que eu quero te dar aqui é que você crie prazos artificiais para aquelas tarefas que você considera importantes, para que você tenha sempre aquele início, o meio e o fim. Por exemplo, eu queria me preparar para o meu exame de PMP, que é o Project Management Professional, e eu tinha que marcar a data da minha prova assim que eu me sentisse preparado. Eu literalmente poderia fazer essa prova quando eu bem quisesse. Mas, sabendo desse princípio, eu estabeleci uma data e reservei um tempo lá na minha agenda para estudar para esse exame. Nós usamos esse princípio até para limpar a nossa casa. Estabelecemos um tempo, por exemplo, sábado pela manhã, para dar uma boa limpeza na nossa casa e acabar tudo antes do almoço. E assim a gente pode aproveitar o restante do final de semana fazendo outras atividades. O ponto número 7 é proteger o seu tempo. É muito comum a gente preencher o nosso dia ou o tempo que temos disponível fora do horário de trabalho com atividades que às vezes a gente nem escolheu. Simplesmente aconteceu de o dia ter passado e a gente nem mesmo perceber. Aqui em casa, nós já percebemos que nós somos mais produtivos pela manhã. Então, a gente procura sempre proteger esses horários para fazer aquilo que é mais importante. Isso mudou totalmente o jogo aqui em casa, porque isso significa que podemos fazer aquilo que a gente realmente valoriza, como, por exemplo, caminhar pela manhã no final de semana ou conversar sobre os tópicos que queremos abordar aqui no nosso canal. Mas mesmo nos dias em que nós não estamos com a agenda cheia, nós reservamos esse tempo para passarmos juntos, só jogando conversa fora. Então, se você estiver interessado em melhorar o gerenciamento do seu tempo, a gente recomenda descobrir qual é o horário que você é mais produtivo e proteger esse tempo só para você. E o princípio número 8 é o de delegar. Agora, é um pouco estranho, porque normalmente quando você diz a palavra delegar, as pessoas imaginam: ah, mas eu não posso delegar nada, não posso terceirizar nada, porque eu não tenho dinheiro suficiente para fazer isso, para contratar alguém. É claro, isso provavelmente é verdade, mas a maneira como a gente pensa nisso é:
qual é o valor monetário do seu tempo? Quanto vale realmente o seu tempo? No escritório onde eu trabalhei, o meu gerente sempre dizia: se uma tarefa vai fazer com que eu demore aí 3, 4 horas para realizar, é melhor terceirizá-la. Nesse caso, a gente usava um website chamado Fiverr, onde a gente contratava freelancers da Índia, Bangladesh e outros países para dar uma mão aonde a gente estava ali meio travado, sabe? Mas isso economizava muito nosso tempo. $5 era um valor ok aqui para a gente. Porém, isso é um salário considerável em muitos outros países. A dica número 9 para gerenciamento de tempo é tentar automatizar a sua agenda tanto quanto possível. Eu, quando quero marcar uma reunião com alguém, já tenho em mente pelo menos 2 horários em que eu estou disponível. Então, quando eu mando um e-mail ou marco pelo telefone, normalmente eu ofereço esses 2 horários. Essa estratégia é muito boa. Uma, porque mostra que você não está disponível o tempo todo, o que traz aí uma autoridade, e outra, que dá para a pessoa uma opção de escolha. Todo mundo gosta de opções. Se não existem opções, se gasta muito tempo para combinar algo, porque todo mundo está sempre muito ocupado. E às vezes fica complicado estabelecer prioridades. E finalmente, o princípio número 10 para gerenciamento de tempo é o princípio do 1%. É muito fácil chegarmos no final do dia e nos sentimos insatisfeitos porque nós não produzimos o suficiente. Tipo, no final do dia de hoje eu posso pensar: poxa, mas eu só fiz um vídeo aqui para o canal, poderia ter feito 3, poderia ter feito 5, poderia ter feito muito mais. E assim a gente acaba se culpando internamente por causa disso. Mas uma coisa que nós começamos a fazer aqui em casa é celebrar cada pequena vitória. A gente pode escolher ficar satisfeito com o que fez e está tudo bem. Feito é melhor do que perfeito. Se a cada dia formos 1% melhor do que o dia anterior, se a cada dia nos produzirmos 1% a mais, olha só a diferença que isso vai fazer em 1, 2 ou 5 anos. Agora, se você gostou do conteúdo desse vídeo, a gente quer te convidar a dar um like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi importante para você e pode ser importante para outras pessoas. Compartilhe também com seus amigos e se ainda não é inscrito, a hora é agora. Aperte o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E se você quiser acompanhar o nosso dia a dia, segue a gente lá no Instagram. A gente está bem ativo por lá. Muito obrigado e até a próxima!